Você já abriu um livro e pensou, isso é o mesmo livro que o meu amigo tem, mas não é igual a cópia dele? Sim, eu vejo aqui que a história é ainda a mesma, ou eu ainda consigo ver que essa história é muito importante para mim, mas por que o meu livro não é idêntico ao dele? O que será que aconteceu? Qual cópia é correta agora? Quem será que alterou o texto? Agora multiplique essa mesma situação por milhares de vezes e esse é o Novo Testamento. Ao contrário de qualquer outro texto do mundo antigo, o Novo Testamento não apenas sobrevive, ele explode. Cada cópia, cada rabisco, cada pequena diferença não é evidência de corrupção ou erro, é evidência de abundância. E no mundo de hoje, onde a gente vive obcecado por falhas e perfeição, entender essa verdade pode transformar a forma como lemos, ensinamos e até vivemos a Bíblia. Antes de mergulharmos fundo, uma volta rápida na memória, tá bom? No episódio 1, descobrimos que a quantidade de manuscritos do Novo Testamento é estatisticamente absurda, muito maior do que qualquer outro texto antigo por quilômetros de diferença. No episódio 2, vimos como o cristianismo se tornou, sem querer, o grande motor que preservou o grego koiné comum, mantendo viva uma língua que teria desaparecido. O episódio 3 revelou que conseguimos reconstruir praticamente todo o Novo Testamento apenas com citações dos pais da igreja. E o episódio 4 nos chocou ao mostrar quão antigos alguns dos papiros sobreviventes realmente são, muito mais antigos do que qualquer coisa comparável da antiguidade. Agora, esse episódio, o episódio 5, traz a pergunta que não quer calar. Por que todos esses manuscritos parecem um pouco diferentes? Aqui vem a parte que pode confundir muita gente. As variantes textuais, ou seja, as diferenças entre os vários manuscritos do Novo Testamento encontrados até agora, não aconteceram porque os escribas eram preguiçosos ou descuidados ou tentavam alterar a palavra de Deus. É porque havia cópias demais. Imagine uma sala lotada com milhares de pessoas, cada uma contando a mesma história com as próprias palavras. Variações mínimas surgem, ortografias diferentes, pequenas trocas de palavras, mas o núcleo da história permanece firme como uma rocha. No mundo dos manuscritos, isso se chama explosão de variantes. E não é uma catástrofe, é um milagre de abundância. Cada pequena diferença nos diz uma coisa. O Novo Testamento estava sendo lido, copiado, compartilhado em todos os lugares, por muitas pessoas o tempo todo. Isso não é um texto na UTI, é um texto em chamas. Pense no seu aplicativo favorito ou naquele post que viraliza. Quanto mais gente compartilha, mais chances de pequenas mudanças aparecerem. Memes remixados, legendas ajustadas, marcadores adicionados ou retirados. Foi exatamente isso que aconteceu com o Novo Testamento. Cada escriba não estava corrompendo o texto, estava compartilhando. E quanto mais ele era compartilhado, mais variantes surgiam naturalmente. Essa abundância é uma boa notícia para nós hoje, claro que é. Justamente porque existem milhares de manuscritos, os estudiosos podem compará-los como detetives em uma cena de investigação. Se apenas meia dúzia de cópias tivesse sobrevivido, um pequeno erro poderia nos desviar completamente. Mas com tantas cópias, o ruído das pequenas diferenças se perde e o sinal do texto original fica ainda mais claro. Aqui vai uma versão moderna. É como ter 10.000 fotos de um único pôr do sol. Algumas podem ficar com muito flare, reflexos indesejados. Outras podem ter falta de contraste, outras ainda podem ficar estouradas, ou com excesso de luz ou superexposição. Mas algumas ficam perfeitas. Comparando todas, você consegue reconstruir a verdadeira beleza daquele momento. É exatamente isso que os especialistas em textos antigos fazem com o Novo Testamento. As variantes não são corrupção, são pistas importantes que nos levam de volta à história autêntica do texto. Agora vamos trazer isso para a nossa realidade. Por que isso deveria importar? Bom, num mundo obcecado por perfeição, por erros e por acertar tudo, é fácil olhar para as variantes textuais de um texto bíblico e entrar em pânico. A gente pode perguntar, mas então, a Bíblia é confiável? A resposta é sim, um sim absoluto. Claro que o texto bíblico é confiável. Essas variantes não são sinal de fraqueza, são um selo de autenticidade. Elas mostram que o Novo Testamento foi amado, copiado e vivido por pessoas reais durante séculos, muito antes de existirem versões editadas e padronizadas. Essa abundância revela algo ainda maior. A palavra de Deus é resistente. Mesmo compartilhada de forma imperfeita, mesmo quando escribas cometiam pequenos deslizes, a mensagem central sobreviveu.
E se o texto do Novo Testamento sobreviveu a milhares de mãos e a centenas de anos, ele aguenta também o caos da tua vida. As tuas perguntas, as tuas dúvidas, os teus altos e baixos. E tem mais, entender a explosão de variantes muda a forma como ensinamos, pregamos e estudamos a Escritura. Isso nos liberta de perseguir ilusões de perfeição e nos convida a focar na mensagem transformadora do texto. Então aqui está o ponto final. A explosão de variantes do Novo Testamento não é um defeito, de jeito nenhum. É uma característica. É um sinal de que a mensagem está viva, espalhada por todos os lados, impossível de ser contida. Ainda hoje vai ser sempre assim. Essas pequenas diferenças não ameaçam a verdade do texto bíblico. São provas de que a palavra de Deus era lida, copiada, valorizada por pessoas comuns como eu, como você. E aqui vem a parte mais inspiradora. Se o Novo Testamento sobreviveu a milhares de mãos, séculos de cópias e oceanos de mudanças, imagino que a sua fé pode sobreviver. A mensagem de Deus não é frágil, é resistente, é abundante, não pode ser parada. Agora, preciso te contar isso. Toda essa abundância leva a uma realidade ainda mais fascinante. Por séculos não existiu um texto padrão único do Novo Testamento. Nada foi totalmente definitivo até que a prensa inventada por Gutenberg mudou tudo isso. No próximo episódio eu vou te mostrar como o Novo Testamento se tornou padronizado e por que essa história importa tanto para cada cristão, para cada professor da Bíblia hoje. Então fica comigo, porque essa história só está crescendo e você não vai querer perder o que vem pela frente.